Você já se perguntou por que tantas vezes se sente invisível, mesmo estando cercado de pessoas? Já percebeu como, em certas situações, sua voz não encontra espaço, como se o mundo tivesse aprendido a ignorar exatamente aquilo que você tem de mais autêntico? Este silêncio não nasce do acaso. Ele é fruto de algo que todos carregamos, algo que Carl Jung chamava de persona. A persona é a máscara que apresentamos ao mundo, a fachada polida que nos permite conviver, ser aceitos e sobreviver em sociedade. Mas quando confundimos essa máscara com quem realmente somos, deixamos de existir em nossa essência. É nesse momento que a alma começa a se dissolver lentamente, tornando-se refém da aprovação alheia. Jung dizia que a persona é útil e inevitável. É ela que nos permite trabalhar, sorrir em público, cumprir papéis sociais. Porém, quando nos tornamos prisioneiros dela, algo terrível acontece. Cada gesto passa a ser moldado pelo olhar do outro, cada palavra calculada para não ofender, cada escolha feita para garantir que seremos aceitos. Nesse movimento perdemos contato com a própria voz interior. O indivíduo que vive apenas para agradar não vive, ele sobrevive como sombra de si mesmo. O mais perturbador é que quanto mais buscamos agradar, menos respeito conquistamos. E é aqui que se revela a primeira ferida, o paradoxo de querer ser amado a qualquer custo, e no entanto, ser cada vez mais invisível. Pense em quantas vezes você sorriu quando queria dizer não. Em quantas ocasiões aceitou convites que lhe drenaram energia só para não parecer antipático. Em quantos momentos foi interrompido e permaneceu em silêncio, como se sua presença fosse menos importante que a dos outros. Cada um desses episódios parece pequeno, mas juntos constroem uma narrativa maior, a narrativa de alguém que ensina o mundo a tratá-lo como secundário. Jung chamaria isso de identificação excessiva com a persona. Você já não é visto pelo que é, mas pelo que os outros esperam que você seja. E quanto mais cede, mais previsível se torna. Quanto mais previsível, mais descartável. Esse processo é quase invisível. É como uma corrente feita de gestos delicados, um sorriso forçado aqui, um silêncio ali, uma concessão disfarçada de bondade. Mas pouco a pouco, essa corrente se fecha e prende. Quem vive para agradar acredita que está conquistando afeto. Na verdade, está apenas treinando os outros a ignorarem seus limites. O que parecia um caminho para o amor se revela uma estrada para o desrespeito. Jung advertia que a psique busca equilíbrio. Se uma parte é sufocada, a firmeza, a raiva, a coragem de se impor, essa energia não desaparece. Ela desce ao inconsciente e se torna sombra. Mas antes de chegar à sombra, é preciso compreender a armadilha da máscara. A persona é uma encenação. Pense no ator que veste um papel no teatro. Enquanto a peça dura, ele vive outro. Mas quando a cortina cai, retorna ao próprio eu. E se o ator nunca mais conseguisse voltar? E se após anos representando, esquecesse quem realmente era? Esse é o destino de muitos que vivem para serem aceitos. Tornam-se personagens de si mesmos, tão adaptados ao que o mundo deseja que já não sabem distinguir entre o que sentem e o que fingem sentir. É aqui que começa a tragédia da aprovação, perder-se para agradar. O desejo de ser amado não é em si um mal. É natural, humano, até vital. O problema nasce quando esse desejo se transforma em necessidade compulsiva. Quando cada gesto passa a ser regulado pelo medo da rejeição, a vida deixa de ser expressão e se torna performance. Jung diria que é como se a centelha interior fosse sacrificada no altar da aceitação. A alma se curva diante de uma plateia invisível, esperando aplausos que nunca vêm. E mesmo quando vêm são vazios porque não são dados ao ser verdadeiro, mas à máscara cuidadosamente construída. Assim, a aprovação que parecia doce se revela veneno, porque reforça a prisão. Há um detalhe cruel nesse mecanismo. Quanto mais se busca agradar, menos se é respeitado. Quem se mostra sempre disponível transmite a mensagem de que seu tempo não tem valor. Quem sorri para insultos comunica que sua dignidade é negociável. Quem aceita migalhas de atenção revela que pode ser esquecido sem consequência. As pessoas sentem isso, ainda que inconscientemente. Elas percebem a fraqueza de quem implora por afeto. E mesmo que ofereçam palavras gentis, não oferecem respeito. Por trás do sorriso, sabem que ali está alguém que pode ser manipulado. Jung chamaria isso de destino auto-infligido. Aquilo que não reconhecemos em nós mesmos volta pelo olhar dos outros. Nesse ponto, surge a pergunta inevitável: por que fazemos isso? Por que tanto se calam diante do desrespeito? Por que aceitam a condição de invisibilidade? A resposta, segundo Jung, está nas profundezas do inconsciente coletivo. Herdamos, de gerações e culturas, a ideia de que ser amado é condição para existir.
Desde crianças aprendemos que o amor vem como recompensa pelo bom comportamento, pela obediência, pela adaptação. Crescemos acreditando que sem aprovação, seremos abandonados. Assim, moldamos nossas vidas inteiras em torno da busca por aceitação. Mas o preço é alto. Quando a vida inteira é um palco, não resta espaço para a autenticidade. Imagine por um instante, se você tirasse todas as máscaras, quem restaria? Se deixasse de sorrir quando não sente alegria, se dissesse não quando quer dizer não, se mostrasse sua raiva, sua vulnerabilidade, sua força, sua verdade nua, quem você seria? Essa pergunta assusta porque muitos já não sabem responder. E esse é o poder corrosivo da persona quando se confunde com o eu. Ela devora lentamente a alma até que a essência se torne um enigma. O indivíduo passa a viver como estrangeiro de si mesmo, representando papéis que nem sequer escolheu. É um vazio elegante, mas um vazio. Jung alertava que a vida sem autenticidade é insuportável a longo prazo. O inconsciente não suporta ser silenciado. O que reprimimos retorna. A máscara pode parecer convincente, mas cedo ou tarde ela racha. Uma explosão de raiva inesperada, uma crise de ansiedade, uma sensação de vazio existencial. São sinais de que algo dentro de nós não suporta mais ser ignorado. A sombra, nesse momento, bate à porta. E ela bate de forma ruidosa, porque sabe que sem ser integrada, continuará a sabotar silenciosamente a vida inteira. A sombra guarda aquilo que negamos: força, agressividade, desejo, verdade. Negá-la é negar a si mesmo. Mas antes de encarar a sombra, é preciso reconhecer a prisão em que se vive. E a primeira chave é compreender que ser querido não é o mesmo que ser respeitado. O respeito nasce da integridade, da coerência entre o que se é e o que se mostra. O respeito não vem da persona, mas da autenticidade. É por isso que as pessoas que mais admiramos não são aquelas que sempre agradam, mas aquelas que permanecem fiéis a si mesmas, mesmo quando isso incomoda. O professor rigoroso, o amigo que diz verdades difíceis, o colega que impõe limites claros. Eles podem até não ser sempre queridos, mas despertam respeito porque não estão dispostos a sacrificar sua essência. Essa é a primeira lição que Jung nos deixaria. Viver para agradar é viver em desrespeito consigo mesmo. O caminho da individuação, que é a jornada de tornar-se inteiro, começa pelo rompimento com a tirania da aprovação. Não significa viver em conflito constante, mas significa viver em verdade. O indivíduo que se curva para todos acaba por não se sustentar diante de ninguém. O indivíduo que busca aplauso perde a própria voz. Só aquele que ousa retirar a máscara descobre o próprio rosto. E esse rosto, mesmo imperfeito, é infinitamente mais poderoso do que qualquer máscara polida. E aqui está a pergunta que permanece ecoando. Até quando você continuará oferecendo ao mundo apenas a máscara? Até quando sacrificará sua verdade em troca de um amor que nunca será inteiro? Até quando ensinará os outros a tratá-lo como invisível? Jung dizia que a psique clama por inteireza. Quando ignoramos esse chamado, a vida se torna peso. Quando respondemos, mesmo com medo, o respeito nasce. A primeira escolha é simples, mas radical: abandonar a ilusão de que ser amado basta. Porque o que a alma deseja não é aplauso, mas autenticidade. E quem ousa ser autêntico desperta respeito, não o respeito imposto, mas aquele que emana do reconhecimento do ser. O início dessa jornada é desconfortável, pois exige o confronto com o que mais tememos, a possibilidade de não sermos amados. Mas, paradoxalmente, é exatamente aí que começamos a ser vistos. O mundo só pode respeitar quem se respeita. E o respeito só floresce quando a máscara cai. Jung nos convida a enxergar que a verdadeira tragédia não é ser rejeitado pelos outros, mas rejeitar a si mesmo em busca de aceitação. A máscara pode proteger por um tempo, mas um dia se tornará prisão. E toda prisão clama por liberdade. É nesse ponto que a narrativa da aprovação dá lugar a algo mais sombrio e poderoso. Porque quando a máscara racha, aquilo que estava escondido emerge. E o que emerge nem sempre é doce. É a sombra com toda a força de tudo aquilo que você negou em si mesmo. E será ela, em sua crueza, que abrirá as portas para o próximo capítulo dessa jornada, o encontro inevitável com aquilo que você mais teme, e que pode, paradoxalmente, libertá-lo. Há algo dentro de você que insiste em se revelar, mesmo quando você faz de tudo para esconder. Algo que aparece nos momentos mais inoportunos, quando perde a paciência sem motivo aparente, quando explode em raiva por uma palavra mal colocada, quando sente inveja de alguém que nem queria invejar, quando fantasia em silêncio coisas que jamais teria coragem de admitir em voz alta. Esse algo é o que Jung chamou de sombra. E a sombra não é um detalhe, não é uma falha de caráter, não é um defeito isolado.
é a parte rejeitada da sua própria alma, tudo aquilo que você não quis assumir diante do mundo, mas que continua vivo dentro de você, esperando a chance de emergir. Desde cedo somos ensinados a mostrar apenas o que é socialmente aceito. Aprendemos a sorrir quando queremos chorar, a silenciar quando queremos gritar, a concordar quando discordamos profundamente. A criança que ousa dizer não é chamada de rebelde, a que chora é chamada de fraca, a que sonha diferente é considerada estranha. Então ela começa a esconder. Primeiro, pequenos gestos. Depois, emoções inteiras. Mais tarde, pedaços inteiros de si. Até que se acostuma com a ideia de que existe um eu público, controlado, moldado, aceitável, e um eu secreto, reprimido, indesejável, perigoso. O eu secreto é a sombra. E o problema é que quanto mais negamos a sombra, mais poder ela ganha. A sombra se infiltra em nossos relacionamentos. Pense naquela amizade que sempre pareceu equilibrada, mas que um dia termina em explosões violentas, palavras cruéis ditas no calor do momento. Ou naquele casal que parecia perfeito, até que uma briga insignificante revela rancores guardados há anos. Muitas vezes não é a situação em si que gera a crise, mas a sombra acumulada. É a raiva engolida por tanto tempo que, de repente, transborda como lava de um vulcão adormecido. É a inveja negada que se transforma em competição silenciosa. É o ciúme nunca assumido que vira desconfiança constante. Quando ignorada, a sombra não desaparece. Ela cresce no subterrâneo, à espera de uma fissura para se manifestar. Ela também se manifesta em pequenas situações do dia a dia. Pense na pessoa que passa à sua frente na fila. Você sorri educadamente como se não tivesse importância, mas por dentro sente o corpo inteiro tensionado. A raiva é real, mas você a sufoca para manter a imagem de pessoa educada. Ou quando alguém recebe mérito pelo seu trabalho. Você diz não tem problema, mas por dentro o coração arde de injustiça. Você guarda porque mostrar indignação poderia parecer vaidade. Esses pequenos episódios são sementes da sombra, e cada vez que você as engole, a sombra se fortalece. Até que um dia, em um contexto inesperado, explode. E quando explode, não escolhe palavras suaves, não poupa ninguém, não se preocupa com consequências. Ela revela exatamente aquilo que você tentou esconder. É por isso que Jung insistia, a sombra não pode ser eliminada, apenas integrada. Negá-la é como tentar manter a noite afastada com velas fracas. Ela sempre voltará porque faz parte da vida. Luz e sombra são inseparáveis. O que negamos em nós não deixa de existir, apenas muda de lugar, desce ao inconsciente e passa a atuar de forma oculta. Por isso muitos acreditam que estão sendo guiados pelo destino, quando na verdade estão sendo arrastados pela própria sombra. Ela se torna uma força secreta que dirige escolhas, aproxima pessoas, cria padrões repetitivos. Você já percebeu como certos erros parecem se repetir, como se estivesse preso em um ciclo? Sempre se apaixona pelo mesmo tipo de pessoa que o machuca, sempre cai nas mesmas armadilhas, sempre atrai os mesmos problemas. Esse é o trabalho da sombra, tentando se manifestar através dos caminhos que você menos controla. O inconsciente é sábio. Quando você não dá espaço à sua raiva legítima, ela aparece como explosão destrutiva. Quando sufoca seus desejos, eles ressurgem em sonhos estranhos, em fantasias proibidas, em comportamentos que você mesmo não compreende. Quando finge ser forte o tempo todo, a sombra encontra uma brecha e você desmorona sem aviso. É como se houvesse dentro de nós uma energia que exige reconhecimento. E quanto mais a negamos, mais ela se manifesta de forma distorcida. Jung dizia que aquilo que negamos nos possui. A sombra não reconhecida se torna tirana. A sombra reconhecida pode ser transformada em poder. A vida cotidiana oferece exemplos constantes desse movimento. Há pessoas que constroem carreiras inteiras sobre a negação da sombra. São líderes que se apresentam como modelos de virtude, mas que em segredo exploram os outros. São pais que pregam valores de bondade, mas que em casa descontam suas frustrações em silêncio e violência. São amigos que sempre dizem estou bem, mas que escondem uma dor corrosiva. Quando a sombra é negada, ela encontra meios tortuosos de aparecer. Aparece na hipocrisia, no excesso de moralismo, na crítica constante aos outros. Porque aquilo que rejeitamos em nós, projetamos nos outros. É o mecanismo da projeção. Vemos fora aquilo que não suportamos dentro. Assim, o intolerante comete o mesmo erro que condena, o moralista esconde o vício que critica, o acusador denuncia aquilo que carrega em silêncio. É por isso que tantas vezes sentimos antipatia imediata por alguém sem saber explicar. Muitas vezes não é a pessoa em si, mas a sombra projetada. O que nos incomoda nela é algo que não aceitamos em nós. O invejoso que chama o outro de soberbo. O covarde que chama o outro de agressivo.
o reprimido que chama o outro de pecador. A sombra se revela mais em nossos julgamentos do que em nossos segredos. Ela grita onde menos esperamos. Reconhecê-la é ato de coragem. Recusá-la é condenar-se a viver cego, culpando o mundo pelos próprios fantasmas. Mas a sombra não é apenas destruição. E aqui está a virada que surpreende. Ela também é fonte de força. Na sombra estão guardadas energias que você sufocou para se adaptar. Sua capacidade de impor limites, sua raiva justa, sua sexualidade, sua criatividade reprimida, sua coragem de enfrentar o novo. Tudo isso pode estar adormecido na sombra, esperando ser resgatado. Jung dizia que o ouro está no lixo, que o tesouro está onde não queremos olhar. Integrar a sombra é abrir o baú que sempre evitamos e descobrir que entre monstros também há pérolas. A raiva pode virar coragem, o medo pode virar prudência, a agressividade pode virar determinação, a vaidade pode virar força de expressão. A sombra integrada é poder transformado. Imagine alguém que sempre foi educado demais, incapaz de dizer não. Essa pessoa, ao reconhecer a sombra, descobre que pode impor limites sem se sentir culpada. Ou alguém que sempre reprimiu a raiva e, ao reconhecê-la, encontra força para sair de um relacionamento abusivo. Ou ainda quem sempre evitou mostrar vulnerabilidade e, ao integrar esse aspecto, descobre a profundidade das relações verdadeiras. A sombra, quando acolhida, deixa de ser inimiga e se torna aliada. Mas esse processo não é simples. Exige olhar para o que dói, admitir o que incomoda, aceitar o que foi rejeitado. É um mergulho doloroso, mas também libertador. A sombra também se manifesta nos sonhos. Jung via nos sonhos uma linguagem do inconsciente, um teatro onde nossas partes ocultas se expressam. Quantas vezes você já sonhou fugindo de alguém, sendo perseguido, enfrentando figuras estranhas? Muitas dessas imagens são a sombra tentando dialogar. O monstro que persegue, a casa escura, o estranho ameaçador. Tudo isso pode ser projeções daquilo que você ainda não aceitou em si. O inconsciente não envia monstros para puni-lo, mas para lembrá-lo de que algo precisa ser visto. Cada sonho perturbador é um convite a integrar um pedaço esquecido de si. Na mitologia, a sombra aparece como dragão guardando o tesouro. O herói precisa enfrentá-lo não para destruir, mas para conquistar a riqueza oculta. O dragão é assustador, mas carrega dentro de si a chave da transformação. O mesmo acontece na vida psíquica. A sombra é o inimigo que, uma vez reconhecido, se torna guardião da força perdida. Recusar-se a enfrentá-la é viver incompleto. Enfrentá-la é aproximar-se da individuação, o processo de tornar-se inteiro. Mas há uma verdade que assusta: integrar a sombra exige suportar a rejeição. Porque ao revelar sua autenticidade, você inevitavelmente decepcionará aqueles que se beneficiavam de sua submissão. Amigos podem se afastar, colegas podem estranhar, familiares podem criticar. Isso não significa que você está errado, mas que eles estavam acostumados com a sua versão mascarada. Quando a sombra se integra, a verdade aparece, e nem todos suportam a verdade. É preciso coragem para perder falsas relações e abrir espaço para relações reais. É preciso coragem para trocar aprovação por respeito. A sombra é a ponte entre a máscara e a autenticidade. Ela é o portal que separa quem finge de quem realmente é. Cruzar esse portal é atravessar um deserto, mas do outro lado está a liberdade. Jung dizia que até tornar o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino. Enfrentar a sombra é assumir o leme da própria existência. É deixar de culpar o mundo pelos próprios ciclos e assumir que dentro de nós está a chave da mudança. E aqui está a pergunta que ecoa como desafio: o que você tem medo de olhar em si mesmo? Qual raiva ainda não reconheceu? Qual desejo ainda finge não existir? Qual verdade insiste em sufocar? A sombra está aí, mesmo que você a negue. E ela continuará a se manifestar nos seus silêncios, nos seus fracassos repetidos, nos seus relacionamentos dolorosos, até que você a olhe nos olhos. Esse olhar não é fácil, mas é necessário. Porque, ao contrário do que parece, a sombra não é apenas o lugar do perigo, mas também da salvação. Ela guarda a energia que você precisa para se tornar inteiro. O encontro com a sombra é o início da verdadeira transformação. É onde começa a travessia do herói dentro de você. É a etapa inevitável do processo de individuação. E quando você aceita olhar para a sombra, dá o primeiro passo para conquistar o respeito que sempre buscou fora, mas que só pode nascer dentro. Mas atenção, se a sombra é o dragão que guarda o tesouro, alguém precisa erguer a espada e ter coragem de enfrentá-lo. Esse alguém é o herói dentro de você. E é exatamente com ele que a próxima etapa desta jornada se inicia, o momento em que o herói desperta, toma consciência de sua missão e decide retomar o controle da própria vida.
Você já sentiu que a sua vida parece escapar por entre os dedos, como areia que insiste em deslizar mesmo quando você tenta segurar com força? Já percebeu que muitas vezes quem dita o rumo das suas escolhas não é você, mas a expectativa dos outros, o medo de desapontar, a necessidade de manter uma imagem? Essa sensação de não estar no controle é uma das maiores dores humanas, e Jung dizia que ela surge quando nos afastamos do herói interior. Esse herói não é uma figura distante, mítica ou inalcançável. Ele está dentro de cada pessoa, adormecido, esperando o chamado. Mas para despertar, precisa de algo que raramente temos coragem de oferecer: o enfrentamento direto da sombra e a disposição de deixar a máscara cair. O herói é aquele que decide assumir o comando de sua própria história, mesmo quando isso significa atravessar territórios sombrios. É a parte de você que, cansada de viver para agradar, resolve dizer basta. É a voz que se ergue quando você decide não mais aceitar desrespeito, não mais oferecer silêncio onde deveria haver verdade, não mais engolir frustrações disfarçadas de bondade. Mas esse despertar não é simples. Ele exige romper correntes invisíveis, aquelas que foram forjadas ao longo de anos de condicionamento social e familiar. Quantas vezes você se pegou cedendo apenas para não gerar conflito? Quantas vezes se traiu em silêncio, acreditando que era melhor a paz aparente do que a guerra necessária? O herói interior começa exatamente no instante em que você reconhece que esse caminho de submissão não leva a lugar nenhum. E então surge a pergunta inevitável: o que você está disposto a perder para não perder a si mesmo? Essa é a questão central da jornada do herói. Porque assumir o controle da própria vida significa, muitas vezes, abrir mão da aprovação de quem mais ama, enfrentar críticas inesperadas, suportar olhares de desapontamento. Mas o que vale mais, a ilusão de aceitação ou a realidade da própria dignidade? Jung via na figura do herói não alguém que vence inimigos externos, mas alguém que ousa enfrentar o dragão interior, a soma dos medos, das culpas herdadas de gerações, do inconsciente coletivo que repete as mesmas histórias de obediência e sacrifício. Quantas dessas histórias você carrega sem perceber? Quantos deve, e não pode foram implantados em você antes mesmo que tivesse consciência para questionar? E se grande parte da sua vida fosse apenas um roteiro escrito por vozes antigas, esperando que você atuasse sem perceber que estava representando? O herói interior surge quando finalmente você desconfia desse roteiro e ousa improvisar uma nova fala. O herói não é sempre grandioso. Muitas vezes ele se revela em gestos simples, quase invisíveis. Dizer não a um convite que não deseja aceitar. Encerrar uma amizade que se tornou tóxica. Defender a própria ideia em uma reunião. Escolher um caminho profissional que contraria a expectativa da família. Cada um desses atos é uma batalha vencida contra a tirania da aprovação. E no entanto, o herói sabe que sua luta não é apenas externa. A verdadeira batalha é interna, contra as forças psíquicas que o mantêm preso. A sombra, quando não integrada, age como um carcereiro que insiste em lembrar que você não pode, não deve, não merece. O herói é aquele que, mesmo tremendo, mesmo inseguro, decide avançar. Mas será que você realmente deseja esse enfrentamento? Está preparado para o peso da liberdade? Porque assumir o controle da própria vida significa abandonar desculpas, não culpar mais o destino, os pais, o chefe, o parceiro. Significa assumir que cada escolha é sua e que cada consequência também é. Essa é a responsabilidade que muitos evitam. É mais fácil viver no piloto automático, reclamar do mundo e manter-se pequeno. Mas essa não é a vida do herói. O herói prefere arriscar-se no desconhecido do que apodrecer na segurança do previsível. Há algo fascinante e ao mesmo tempo perturbador nessa jornada. O herói é chamado não pelo conforto, mas pela crise. Ele desperta geralmente no momento em que tudo parece desmoronar. A demissão inesperada, o fim de um relacionamento, a doença que revela fragilidade, a perda que rompe a ilusão de controle. São nesses instantes de dor que a voz interior grita: ou você assume o leme, ou será arrastado para sempre pela correnteza. Jung via nesse movimento um padrão universal, presente em mitos, contos e religiões. O herói sempre começa perdido, confuso, vulnerável. Mas é exatamente essa vulnerabilidade que o prepara para a travessia. E você? Em qual parte da travessia está? Ainda na negação, fingindo que tudo está sob controle? Já no desespero, sentindo que não há saída? Ou no início da coragem, quando percebe que precisa agir mesmo sem garantias? Essa pergunta não é teórica, é vital. Porque cada vez que você se cala quando deveria falar, o herói morre um pouco. Cada vez que aceita o que fere sua dignidade, ele enfraquece. Mas cada vez que escolhe a verdade, mesmo que doa, ele desperta.
O controle de que falamos aqui não é o controle rígido, obsessivo, que tenta dominar tudo e todos. Esse é um falso controle, nascido do medo. O controle verdadeiro é interno. É a capacidade de escolher como reagir, de decidir quando permanecer e quando sair, de impor limites mesmo sob pressão. É o domínio da própria energia psíquica, que não se deixa manipular por elogios ou ameaças. Esse é o poder que a sombra tenta roubar, mas que o herói pode recuperar. O controle da vida não está em prever o futuro, mas em não se perder de si mesmo diante das incertezas. Mas será que você consegue distinguir entre controle verdadeiro e controle ilusório? Quantas vezes acreditou estar no comando apenas porque fazia tudo para agradar? Quantas vezes se sentiu forte apenas porque os outros o aprovaram? Essa força era sua ou era apenas reflexo da aceitação temporária? O herói entende que depender da aprovação é viver sob domínio externo. E ele escolhe, mesmo com medo, ser livre. Quando o herói desperta, o mundo não muda de imediato. O que muda é a forma como você o enxerga. O chefe autoritário continua exigente, o amigo manipulador continua tentando controlar, a família continua impondo expectativas. Mas algo dentro de você já não se curva. Você começa a enxergar o jogo invisível das relações, percebe os fios que antes o moviam como marionete. E quando percebe, tem a chance de cortar esses fios. Esse é o momento em que muitos sentem uma estranha mistura de medo e excitação, porque a liberdade assusta, mas também embriaga. E se você, de repente, descobrisse que pode viver sem precisar da aceitação que sempre buscou? O que faria com esse poder? Quais decisões tomaria se não tivesse medo de desapontar? Quantas vezes já se perguntou se a vida que leva realmente é sua ou apenas um reflexo do que os outros desejavam? O herói dentro de você tem essas respostas, mas elas não são dadas de graça. São conquistadas na travessia. Essa travessia, porém, não é linear. Haverá quedas, retrocessos, dúvidas. O herói tropeça, hesita, às vezes volta à máscara. Mas cada retorno é mais breve, porque a verdade já foi vista. Não se pode desver a sombra depois de reconhecê-la. Não se pode voltar ao conforto da persona depois de sentir o peso da autenticidade. O caminho pode ser árduo, mas é irreversível. Quem já deu o primeiro passo rumo à própria verdade não consegue mais se contentar com a mentira. Mas o que acontece depois? O que surge quando o herói finalmente rompe com a necessidade de aprovação? A resposta é simples e profunda: surge respeito. Não um respeito imposto pelo medo, mas um respeito natural, que nasce da coerência entre ser e agir. As pessoas podem até não gostar do que você diz, podem não concordar com suas escolhas, mas sentirão que você não negocia sua essência. E essa integridade é magnética. É ela que separa os que comandam os rumos da própria vida daqueles que se deixam arrastar. Você está disposto a dar esse passo? Está preparado para ser visto não como alguém sempre agradável, mas como alguém verdadeiro? O mundo respeita mais quem é inteiro do que quem é sempre simpático, e o herói interior sabe disso. Ele não busca ser amado por todos, mas ser fiel a si mesmo. É nesse ponto que o controle deixa de ser uma ilusão e se torna realidade. Quando você escolhe a si em vez de escolher a máscara. E é aqui que surge o suspense que nos conduz à próxima etapa. Se o herói é aquele que assume o leme da própria vida, o que acontece quando descobre que no fundo, é viciado em abrir mão desse poder? Que o maior inimigo não é a sombra ou os outros, mas a própria necessidade de aprovação que funciona como um vício químico, um ciclo invisível que escraviza a psique. Essa é a revelação que abala e prepara o próximo passo da jornada, confrontar não apenas o dragão, mas a dependência oculta que mantém suas correntes presas. Há um tipo de prisão que não tem grades visíveis, mas que consegue ser mais eficaz do que qualquer cela de ferro. É uma prisão psíquica que se constrói lentamente, tão sorrateira que a maioria das pessoas sequer percebe que está dentro dela. Jung diria que é um complexo, um núcleo autônomo de energia psíquica que governa pensamentos, emoções e comportamentos. Essa prisão atende pelo nome de necessidade de aprovação. O mais perturbador é que ela funciona como uma verdadeira droga, viciante, ilusória e destrutiva. A cada sorriso recebido, a cada elogio concedido, a cada curtida numa rede social, sentimos uma descarga de prazer que dura pouco, mas é suficiente para nos manter presos a um ciclo interminável. E como todo vício, essa busca não tem fim. Quanto mais recebemos, mais precisamos. É curioso como esse mecanismo se manifesta no dia a dia sem que notemos. Pense em quantas vezes você checa o celular em busca de mensagens que confirmem que alguém se lembrou de você. Pense na ansiedade de postar uma foto e ficar observando os números de curtidas subirem ou não.
Pense em como se sente quando conta uma história e os outros não reagem da maneira esperada, quando uma piada não provoca risadas, quando sua ideia é ignorada em uma reunião. Esses momentos, que parecem banais, ativam uma química invisível no cérebro. A dopamina, neurotransmissor responsável pela sensação de recompensa, age como um traficante silencioso, oferecendo pequenas doses de prazer que logo se transformam em necessidade. Você já percebeu como um simples "você está incrível hoje" pode mudar o rumo do seu humor? É como se a aprovação fosse um combustível barato. Queima rápido, dá energia momentânea, mas deixa o motor ainda mais desgastado. Esse vício é tão disseminado que já existem estudos mostrando que o sistema de recompensas do cérebro reage a um elogio da mesma forma que reage a substâncias químicas como nicotina ou álcool. Não se trata apenas de metáfora, trata-se de biologia. É por isso que, mesmo sabendo que não deveríamos depender tanto da opinião alheia, continuamos presos a ela. Porque não é apenas uma questão de escolha racional, mas de condicionamento profundo. E aqui está o detalhe mais cruel. Esse condicionamento não começou agora, começou na infância. Quando a criança recebe carinho apenas quando se comporta bem, ela aprende que amor e aprovação estão sempre condicionados a algo. Quando chora e é chamada de fraca, quando se impõe e é chamada de malcriada, quando se mostra espontânea e é repreendida, ela começa a entender que ser aceita exige apagar partes de si. Assim forma-se o vício, a necessidade de esconder para ser amada, de se moldar para ser tolerada, de ceder para ser valorizada. Já imaginou como isso molda uma vida inteira? O adulto que não consegue dizer não porque teme perder a amizade. A mulher que se esforça para parecer sempre perfeita, mesmo exausta, porque acredita que só assim será desejada. O homem que se torna refém do trabalho, sempre buscando o reconhecimento de chefes que nunca estão satisfeitos. São versões adultas de crianças que aprenderam que a aprovação vale mais do que a autenticidade. E o resultado é devastador. Pessoas que não sabem mais quem são, apenas quem precisam ser para agradar. Quantas vezes você já se perguntou, eu gosto mesmo disso ou apenas aprendi a gostar porque os outros esperavam que eu gostasse? Esse tipo de pergunta assusta porque revela que talvez boa parte das nossas escolhas tenha sido feita em função do olhar externo e não da própria essência. Esse vício também explica por que tantas pessoas se sentem constantemente esgotadas. Viver para agradar é como tentar correr em uma esteira que nunca desliga. Você corre, corre, corre e nunca chega a lugar algum. Cada aprovação recebida dura apenas alguns instantes. Logo surge o vazio novamente. E o vazio pede mais. É um ciclo interminável que drena energia vital. Jung alertava que esse tipo de dependência emocional é uma das maiores barreiras para a individuação, porque mantém o indivíduo preso à persona e afastado do self. Enquanto a energia psíquica estiver toda concentrada na busca pela aceitação, não sobra espaço para o verdadeiro desenvolvimento interior. Mas há um aspecto ainda mais sombrio. Quem entende esse mecanismo pode usá-lo contra você. Líderes autoritários, parceiros manipuladores, amigos interesseiros, chefes exploradores, todos eles podem se beneficiar da sua necessidade de ser aprovado. Basta um elogio bem colocado, uma palavra de reconhecimento, um gesto de aparente admiração, e você já está disposto a ceder mais uma vez. É como dar a chave da própria prisão a alguém. A dependência por aprovação torna você previsível, fácil de manipular, vulnerável. Você não precisa de grilhões porque já está acorrentado ao desejo de agradar. Pense em quantas vezes você foi além dos seus limites porque alguém o elogiou por ser dedicado. Pense em quantas vezes disse sim a algo que não queria porque não suportava a ideia de desapontar. Pense em quantas vezes ofereceu mais do que podia porque foi chamado de generoso. É assim que o vício funciona. Como qualquer droga, ele oferece uma recompensa barata em troca de uma entrega profunda. E quanto mais você cede, mais vazio fica. Até que um dia percebe que deu tudo e não recebeu nada em troca. Esse vazio é o sinal mais claro de que o vício da aprovação está consumindo sua energia vital. Você pode estar rodeado de pessoas, recebendo elogios constantemente, mas ainda assim sentir que algo falta. Porque no fundo falta. Falta autenticidade, falta verdade, falta o encontro com o próprio eu. Nenhum aplauso externo pode preencher o buraco interno deixado pela falta de conexão consigo mesmo. E aqui está uma revelação perturbadora. O vício da aprovação não apenas destrói sua autonomia, mas também rouba sua capacidade de amar verdadeiramente. Porque quando você busca aprovação, não se relaciona com o outro de forma genuína. Você se relaciona como um espelho, refletindo o que o outro quer ver. E nesse reflexo não há espaço para a intimidade real, apenas para a encenação.
Jung dizia que o maior perigo do vício não está no prazer que ele oferece, mas no fato de que ele substitui a busca pelo sentido. A aprovação pode até acalmar por alguns instantes, mas não oferece propósito. É como beber água salgada, quanto mais se bebe, mais sede se sente. E enquanto você estiver preso a esse ciclo, estará sempre correndo atrás de algo que não pode ser alcançado. Porque aprovação não é respeito, e ser querido não é o mesmo que ser valorizado. Você já percebeu como algumas das pessoas mais respeitadas que conhece não se esforçam para agradar? Elas não mendigam aprovação, não mudam de opinião para se encaixar, não têm medo de desagradar, e paradoxalmente são as mais admiradas. Isso acontece porque elas quebraram o ciclo. Elas decidiram suportar a dor da rejeição em troca da força da autenticidade. E essa decisão as libertou. O respeito nasce quando o vício da aprovação morre. Mas romper esse vício não é simples. O cérebro vai resistir, o corpo vai sentir falta da dopamina, a mente vai inventar desculpas. Você se sentirá tentado a voltar, como dependente que diz só mais uma vez. Haverá recaídas, haverá momentos de dúvida, mas é nesse processo de resistência que o herói interior se fortalece. Cada vez que você suporta a ausência de aprovação sem se curvar, ganha um pedaço de liberdade. Cada vez que diz não e permanece firme, conquista mais respeito. Cada vez que enfrenta o vazio sem correr para preenchê-lo com elogios, abre espaço para o self emergir. É curioso notar como, em alguns momentos da história, sociedades inteiras se organizaram em torno desse mecanismo de aprovação. A necessidade de status, de reconhecimento público, de reputação intocável moldou impérios e destruiu civilizações. Reis e rainhas travaram guerras não por territórios, mas pela honra. Guerreiros se sacrificaram não pela vitória, mas pelo olhar dos outros. Hoje, em escala diferente, fazemos o mesmo em redes sociais, em ambientes de trabalho, em círculos sociais. O palco mudou, mas a peça continua a mesma. A pergunta que ecoa é: até quando você continuará atuando nessa peça? Não há transformação sem desconforto. O vício da aprovação não se quebra com frases motivacionais, mas com escolhas concretas. Escolhas que doem. Dizer não quando quer dizer não. Ficar em silêncio quando quer se justificar. Aceitar que alguém se afaste porque você não correspondeu às expectativas. Suportar a rejeição sem ceder. Cada uma dessas atitudes é uma batalha contra a dependência. E cada batalha vencida fortalece o herói interior. Mas talvez a revelação mais importante seja esta: você não precisa matar a sombra para se libertar. Precisa reconhecê-la. Precisa admitir que sim, gosta de aprovação, mas que não depende dela para viver. Precisa olhar nos olhos do próprio vício e dizer: eu sei que você existe, mas não vai me controlar. Essa atitude simples, mas poderosa, muda tudo. Porque a sombra não some quando é iluminada, mas perde o poder de comandar. E aqui está a virada inesperada. Ao renunciar à aprovação constante, você descobre uma forma de amor mais profunda. Porque o respeito que nasce da autenticidade atrai relacionamentos reais. Pessoas que ficam não porque você corresponde a todas as expectativas, mas porque você é inteiro. E esse tipo de vínculo não depende de aplausos, mas de presença. A dependência dá lugar à liberdade, e a liberdade abre espaço para o sentido. Então surge a pergunta que encerra essa etapa e abre caminho para a próxima. Se você já percebeu que a aprovação é um vício, está disposto a abrir mão dela mesmo que isso signifique enfrentar o desconforto da solidão? Está pronto para descobrir quais são as regras secretas que regem o respeito verdadeiro, regras que não dependem de dopamina barata, mas da profundidade da psique? Porque é exatamente isso que aguarda na próxima travessia, o aprendizado das leis invisíveis que diferenciam os que mendigam afeto dos que comandam respeito. Você já percebeu que algumas pessoas entram em um ambiente e imediatamente todos ajustam o tom de voz, medem as palavras, prestam atenção? E já notou que outras podem gritar e insistir, fazer de tudo para serem ouvidas, mas permanecem invisíveis? Esse contraste não tem relação com riqueza, inteligência ou beleza. Ele se deve a uma lei invisível, uma força que não pode ser comprada nem imposta, mas que se conquista a partir da relação íntima entre sombra, persona e autenticidade. Essa força é o respeito. E o respeito segue regras muito mais profundas do que imaginamos, regras que não estão escritas em manuais de etiqueta, mas gravadas no inconsciente coletivo, transmitidas pela psique humana ao longo de séculos de convivência, luta e sobrevivência.
Jung diria que são padrões arquetípicos, estruturas universais que organizam a forma como nos reconhecemos uns aos outros. E compreender essas regras significa recuperar um poder que você talvez tenha esquecido possuir. Mas antes de compreender as leis do respeito, é preciso lembrar uma verdade dura: respeito não se pede, se impõe pela forma como você existe. Não se trata de violência ou intimidação, mas de coerência. O indivíduo que fala pouco e age de forma alinhada ao que sente transmite uma mensagem silenciosa mais forte do que qualquer discurso, enquanto o que implora para ser aceito nunca será levado a sério. Essa é a primeira regra: fale menos, haja mais. Na vida cotidiana, pense em como você reage quando alguém justifica cada escolha, pede desculpas repetidas vezes, tenta se explicar antes mesmo de ser questionado. Essa pessoa perde força a cada palavra. Agora pense em quem toma uma decisão e segue em frente sem precisar justificar. Mesmo que você discorde, parte de você respeita. Porque inconscientemente todos entendemos que quem precisa se explicar demais não acredita na própria escolha. O silêncio, quando carregado de certeza, tem mais poder do que 1000 justificativas. Mas será que você consegue suportar o desconforto do silêncio? Quantas vezes, diante de um olhar de reprovação, você correu a explicar-se apenas para aliviar a tensão? Essa pressa em se justificar denuncia a insegurança, e a insegurança abre espaço para manipulação. A vida constantemente nos coloca à prova. O chefe que questiona sua decisão, o amigo que cobra uma postura, o familiar que critica sua escolha. Nesses momentos há duas saídas: ceder para aliviar o desconforto ou manter-se firme. Quem escolhe a primeira opção treina o mundo a desrespeitá-lo. Quem escolhe a segunda, mesmo em silêncio, ensina ao mundo que suas decisões não são moeda de troca. O respeito nasce dessa firmeza. A segunda regra é nunca perseguir a aprovação. Você já percebeu como a pessoa que corre atrás, que insiste em mensagens, que tenta a todo custo ser aceita, perde valor imediatamente? É um paradoxo cruel. Quanto mais você se mostra disponível, menos é valorizado. É como se o inconsciente coletivo dissesse em voz alta: se está sempre aqui, não deve ter valor algum. A psicologia analítica nos mostra que esse comportamento é a expressão de um complexo de inferioridade, alimentado pela persona inflada. O indivíduo acredita que precisa ser visto, precisa ser amado, precisa ser validado. Mas justamente por isso se torna descartável. O respeito, ao contrário, surge quando você suporta o desconforto de não ser escolhido. Quando você compreende que estar sozinho é preferível a ser companhia por conveniência. O respeito floresce no espaço do vazio, na coragem de não correr atrás. Mas está preparado para suportar a dor da ausência? Porque não perseguir a aprovação significa muitas vezes encarar o silêncio das respostas que não vêm, os convites que deixam de aparecer, a distância dos que só se aproximavam porque sabiam que você nunca dizia não. Essa dor é real, mas passageira. O vício da aprovação é como uma abstinência, dói apenas no início. Depois transforma-se em força. E essa força é magnética. Quem não precisa da aprovação do outro se torna imediatamente mais valioso. É o mistério da escassez. Quanto menos você depende, mais passa a ser desejado. A terceira regra é manter a calma diante do ataque. Imagine uma discussão em que alguém tenta provocar você. Se você se descontrola, o outro vence porque conseguiu manipular sua emoção. Se você se defende desesperadamente, prova que foi atingido. Mas se você permanece calmo, frio, até ligeiramente indiferente, o outro se desarma. Porque percebe que não tem poder sobre você. Essa regra é mais difícil do que parece, porque vai contra o instinto. O corpo quer reagir, a voz quer gritar, o ego quer se justificar. Mas é nesse exato instante que o herói interior é chamado. Ele não reage pelo impulso, mas pela consciência. Ele entende que a verdadeira vitória não está em vencer o outro, mas em não ser vencido por si mesmo. Já percebeu como figuras de autoridade raramente se exaltam em público? Elas falam pouco, observam muito, reagem devagar. Esse comportamento não é acaso, é linguagem de poder. A calma é uma forma de domínio psicológico. O que se exalta perde porque mostra que foi invadido. O que permanece firme transmite a mensagem silenciosa de que é intocável. O respeito nesse ponto nasce do controle interno. Quem domina as próprias emoções se torna impossível de manipular. A quarta regra é ser imprevisível. Pessoas previsíveis são facilmente controladas. Se todos sabem que você sempre cede, basta pressionar. Se sabem que você sempre reage com raiva, basta provocar. Se sabem que você sempre tenta agradar, basta pedir. Mas quando você se torna imprevisível, o jogo muda. Às vezes você é generoso, às vezes firme. Às vezes cede, às vezes não. Às vezes se aproxima, às vezes se afasta.
Essa oscilação não é instabilidade, é estratégia. É a forma de impedir que o outro encontre a chave para controlá-lo. Na psique, essa imprevisibilidade corresponde à integração da sombra. Quando você aceita que não é apenas luz, mas também escuridão, se torna inteiro e impossível de prever. Mas será que você consegue viver com a incerteza de não ser sempre o mesmo? O inconsciente coletivo pressiona para que sejamos coerentes de forma rígida, mas a verdadeira coerência não é agir igual sempre, é agir de acordo com o momento presente e com a própria verdade. O imprevisível é livre. O previsível é escravo do próprio padrão. Quem é imprevisível força os outros a respeitarem sua autonomia, porque nunca sabem como reagirá. É uma forma silenciosa de poder. A quinta regra é impor limites sem explicações. Essa talvez seja a mais difícil, porque fomos treinados para acreditar que precisamos justificar tudo, mas justificar enfraquece. Cada vez que você explica por que não pode, o outro encontra brechas para convencê-lo. Quando você simplesmente diz não, o limite se torna real. É claro que isso gera desconforto. O outro insistirá, ficará ofendido, tentará manipular. Mas é nesse ponto que o respeito nasce. O limite sem explicação é a expressão máxima da autonomia. É a mensagem clara: minha energia não está disponível para negociação. Já percebeu como as pessoas que mais respeita não perdem tempo justificando? Elas apenas agem. E essa simplicidade transmite força. Porque no fundo, todos entendemos. Quem precisa explicar demais ainda não acredita na própria decisão. O limite imposto sem defesa não é arrogância, é clareza. E clareza atrai respeito. Essas regras parecem simples, mas escondem um peso profundo. Elas exigem que você suporte rejeição, que enfrente silêncio, que aguente olhares de desaprovação. Elas pedem coragem, e coragem é a essência do herói. Cada vez que você aplica uma dessas leis, parte de você se sente mais inteiro. Parte de você percebe que não precisa mais mendigar atenção. Parte de você entende que o respeito não é prêmio, mas consequência de ser verdadeiro. Mas há algo ainda mais perturbador. Quando você começa a aplicar essas regras, algumas pessoas vão se afastar. Vão acusá-lo de frio, de arrogante, de distante. Vão sentir falta da versão submissa fácil de controlar. Esse afastamento dói, mas também purifica. Porque aqueles que ficam são os que respeitam sua inteireza. São os que querem você, e não sua máscara. Essa triagem é dolorosa, mas necessária. Porque sem ela, você permanecerá cercado de relações frágeis, baseadas no vício da aprovação. E é aqui que surge a virada inesperada. Quanto mais firme você se torna, mais percebe que não é você quem perde, mas os outros que perdem quando não sabem lidar com sua autenticidade. O respeito não apenas transforma suas relações, mas também sua visão de mundo. Você passa a enxergar com clareza quem realmente valoriza sua presença e quem apenas consumia sua energia. Essa clareza é libertadora. É como acender uma luz em um quarto escuro e finalmente perceber quem estava ali apenas sugando sua vitalidade. O caminho, porém, não é linear. Haverá momentos de dúvida, recaídas, tentação de voltar ao padrão antigo. A mente sussurrará: seria mais fácil agradar. O corpo pedirá: diga sim, só para evitar conflito. O coração tremerá: e se me rejeitarem? Mas o herói dentro de você sabe que não há volta. Quem já experimentou o gosto do respeito não consegue mais viver apenas de aprovação. Quem já tocou a força da autenticidade não consegue mais se contentar com a máscara. E então surge a pergunta que abre espaço para a conclusão dessa jornada. Se essas são as regras que moldam o respeito, o que acontece quando você não apenas as aplica, mas as integra em sua essência? O que acontece quando você deixa de viver como persona e passa a viver como self inteiro, autêntico, consciente? A resposta está no próximo passo, a revelação do poder da escassez, do silêncio seletivo, da presença rara que transforma o indivíduo em símbolo de respeito e de mistério. Esse será o último portal antes da libertação completa. Você chegou até aqui porque em algum ponto de sua vida, percebeu que a busca por aprovação não levou onde esperava. Talvez tenha se visto cansado de sorrir quando não tinha vontade, esgotado de carregar relacionamentos que só existiam porque você não ousava dizer não, ou frustrado por nunca sentir que sua voz tinha realmente peso. Talvez tenha notado que por mais que tentasse agradar, sempre havia uma sensação de vazio, um gosto amargo de invisibilidade. Esse vazio é o sinal de que algo dentro de você estava esperando para ser reconhecido. Ao longo dessa jornada, vimos que esse algo é a sombra, e que negá-la é o caminho mais rápido para perder a própria essência. Mas também descobrimos que ao integrá-la, você desperta o herói que existe dentro de si, capaz de assumir o controle da própria vida e conquistar respeito verdadeiro. O respeito não nasce de palavras doces, mas de coerência.
Não é fruto de agradar, mas de viver em verdade. Não se compra, não se mendiga, não se implora. Ele brota naturalmente quando você escolhe ser inteiro em vez de ser aceito. Esse é o núcleo da individuação de que Jung falava, o processo de se tornar quem realmente é, e não quem os outros esperam que seja. A individuação é a travessia que cada ser humano precisa realizar, ainda que doa, ainda que custe perder pessoas, ainda que traga momentos de solidão. Porque a solidão do autêntico é infinitamente mais rica do que a companhia do falso. Mas como aplicar na prática tudo isso que foi dito até agora? O primeiro passo é simples de compreender, mas difícil de sustentar. Observe-se. Preste atenção em quantas vezes ao dia você age para ser aceito em vez de agir por convicção. Repare em quantas frases suas começam com desculpas, em quantas vezes você diz sim quando quer dizer não, em quantos momentos sua voz se cala porque teme desapontar. Essa consciência inicial é a chave que abre a porta da mudança. Sem ela, você continuará vivendo em piloto automático, acreditando que sua vida é resultado do destino quando, na verdade, é fruto de escolhas invisíveis. O segundo passo é suportar o desconforto. A cada vez que você disser não, haverá resistência. A cada vez que não se justificar, alguém vai estranhar. A cada vez que não correr atrás, vai sentir medo de perder. E perderá de fato algumas pessoas, alguns espaços, alguns privilégios. Mas essa perda não é fracasso, é purificação. O que se vai são as relações e situações que dependiam da sua submissão. O que fica são aquelas que reconhecem seu valor real. Esse processo é doloroso, mas necessário. É a travessia pelo deserto, onde tudo parece escasso, mas onde o essencial se revela. O terceiro passo é cultivar silêncio. Silêncio não é ausência de voz, mas presença de consciência. É escolher quando falar e quando apenas olhar. É recusar o impulso de justificar cada decisão, é perceber que a força não está em convencer, mas em permanecer. O silêncio é o espaço onde o self começa a emergir. Ele é o oposto do ruído da aprovação, que exige palavras e gestos constantes para garantir atenção. O silêncio, quando carregado de autenticidade, é magnético. Ele ensina aos outros que você não precisa de ruído para existir. O quarto passo é aceitar a imprevisibilidade. Você não precisa ser sempre o mesmo, não precisa repetir padrões, não precisa agradar de forma consistente. Você pode surpreender, pode ser firme em um dia e generoso em outro, pode se aproximar quando sentir e se afastar quando necessário. Essa oscilação não é fraqueza, é liberdade. A previsibilidade é a corrente dos que vivem para agradar. A imprevisibilidade é a marca dos que se libertaram da necessidade de aprovação. O quinto passo é escolher a escassez. Não estar sempre disponível, não se oferecer em excesso, não entregar energia a quem não a valoriza. Escassez não significa indiferença, mas sabedoria. É entender que sua presença é valiosa demais para ser desperdiçada. Quando você se torna seletivo, o mundo percebe seu valor. O que é abundante demais perde importância, o que é raro se torna precioso. Sua atenção, sua energia, seu tempo, tudo isso é tesouro. Trate como tal. Esses passos não são fáceis, mas são possíveis. Eles não exigem dons especiais, apenas coragem. A coragem de enfrentar a sombra, a coragem de perder para ganhar, a coragem de suportar olhares de desaprovação, a coragem de viver sem implorar amor. Essa é a coragem do herói. E quando você a assume, algo extraordinário acontece, sua vida muda. O mundo ao seu redor começa a tratá-lo de forma diferente. As pessoas medem palavras antes de falar com você, consideram sua presença mais valiosa, reconhecem seus limites sem que você precise gritar. Esse é o respeito verdadeiro. Não o que é pedido, mas o que é conquistado pela simples existência autêntica. Mas não se engane, o caminho não é reto. Haverá recaídas. Haverá dias em que você dirá sim quando queria dizer não, em que se justificará mais do que devia, em que cederá à tentação de buscar aprovação. Esses dias não anulam sua jornada, apenas a lembram de que é processo, não perfeição. O importante não é nunca cair, mas sempre se levantar. Cada vez que você retorna ao caminho da autenticidade, o herói dentro de você se fortalece. Talvez você esteja se perguntando, vale a pena? Vale a pena enfrentar rejeição, perder pessoas, suportar solidão? A resposta é simples, vale porque a alternativa é pior. Viver para agradar é viver sem alma, é existir como reflexo, é passar uma vida inteira tentando ser querido sem nunca ser respeitado. O respeito é o alicerce da verdadeira liberdade, e sem liberdade a vida se torna apenas sobrevivência. E aqui está a revelação final. Quando você integra a sombra, rompe com a persona inflada e caminha rumo ao self, descobre que não precisa mais mendigar nada.
Descobre que não é preciso escolher entre ser amado e ser respeitado, porque o amor verdadeiro só existe onde há respeito. Quem fica ao seu lado após você revelar sua autenticidade não fica porque você cedeu, mas porque você é. E esse tipo de vínculo é raro, profundo e transformador. Essa é a essência da individuação, tornar-se inteiro. E o inteiro não pede, não implora, não súplica. O inteiro existe. E sua existência é suficiente para irradiar respeito. Jung dizia que a vida não vivida é uma doença. Viver apenas pela aprovação é exatamente isso, uma vida não vivida, uma doença silenciosa. Mas viver pela autenticidade é cura, é libertação, é encontro. Agora a decisão está diante de você. Continuar no ciclo de busca por aprovação ou escolher o caminho mais difícil, mas também mais verdadeiro, o caminho do respeito. Não há atalhos, não há fórmulas mágicas, não há garantias. Há apenas a sua coragem. E ela já está aí, dentro de você, esperando para ser despertada. Se este vídeo tocou você, se abriu seus olhos para padrões que não queria ver, se acendeu em sua mente e em seu coração a vontade de mudança, então é hora de agir. Comece pequeno, mas comece. Diga não uma vez hoje. Escolha silêncio em vez de justificativa. Afaste-se de quem só se aproxima quando precisa. Valorize seu tempo. Valorize sua energia. Valorize a si mesmo. Porque quando você se respeita, o mundo aprende a respeitá-lo. E agora eu quero que você faça algo simples, mas poderoso. Se essa mensagem fez sentido para você, curta este vídeo. Se tocou sua alma de alguma forma, deixe um comentário, mesmo que seja anônimo, mesmo que seja apenas uma palavra, porque compartilhar sua voz é o primeiro passo para sair do silêncio da aprovação. E principalmente inscreva-se no canal, porque essa jornada não termina aqui. Este é apenas o início de um caminho de autoconhecimento, transformação e liberdade que vamos trilhar juntos. Sua presença é valiosa e sua participação é o que mantém essa comunidade viva. Lembre-se, em um mundo cheio de pessoas desesperadas por serem amadas, aquele que escolhe ser autêntico já conquistou algo raro. Não mendigue o que já é seu por direito. Respeito não é concessão, é nascimento. Está dentro de você, esperando para ser reivindicado. Seja o herói da sua própria vida. E nunca mais aceite menos do que isso.